Muito bem, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vai começar mais um Notícias Comentadas e você deve estar se perguntando, Guilherme, cadê o André Bom Tempo? O André Bom Tempo, devido aí, né, alguns outros projetos que ele assumiu, ele precisou estar se afastando, né, do canal. Então, até o presente momento, quando esse vídeo, né, está sendo gravado, o André não faz mais parte do Mesa de Debates. Hoje, né, depois das lives da tarde que eu vou ter, eu vou, né, tentar procurar conversar com ele, né, para ver se ele volta, né, da qual eu acho meio que impossível ele voltar e ou pelo menos fazer um processo de transição do afastamento que não seja ruim, né, para o canal. E como eu não quero perder tanto o Notícias Comentadas, mas também o Plocult, que são dois programas aí que ele apresentava, né? Eu resolvi, né, apresentar os dois programas, tá uma repaginada, né, no Notícias Comentadas, que agora não vai se chamar mais Notícias Comentadas, na verdade vai, mas assim, a voz dos de baixo, né? Eu fiz aí toda uma montagem e ver esse título, né, através aí do uso do chat GPT, que eu achei bastante feliz, né, esse título ter vindo aí para mim. Então eu vou continuar aqui com o nosso programa Notícias Comentadas. Enfim, chega de enrolação, vamos aí para algumas notícias do dia, né, ou da semana, né, o que se passou, né. E é impossível, meus amigos, não falar do Flotilha da Liberdade, né? A embarcação aí que juntou aguerridas pessoas, né, dispostas a se enfrentar com Israel para poder furar o bloqueio da faixa de Gaza. O Flotilha da Liberdade, né, não merece somente palmas, mas também Tocantins inteiro, né? E isso se deve muito pela coragem, pela determinação, né, pela honra, né, de fazer algo servindo alguém, né, e desafiando os perigos servindo ao próximo, né? Então o Flotilha da Liberdade, né, demonstrou aí ser uma enorme demonstração, né, de coragem, ser uma enorme demonstração de honradez. E isso por si só, né, na minha avaliação já é bastante honra, é bastante nobre, né, essa tentativa aí do Thiago Ávila, da Greta Thunberg e Companhia Limitada. E quando eu falo isso, não importa que, né, gostemos ou não, né, de Greta, não importa se concordemos ou não de muitas coisas com o Thiago Ávila e Companhia Limitada. O que foi feito é uma atitude de se aplaudir em pé. E a gente sabe qual que foi o desfecho dessa atitude, né? Que foi Israel, que se acha
o dono agora, né, da faixa de Gaza. E é interessante isso, que eu fui dar uma pesquisada aí no mapa, né, do Egito e tudo mais. É interessante que agora a faixa de Gaza parece que é pertencente a Israel, sendo que na verdade não é. E, né, prendeu essas pessoas de uma maneira totalmente ilegal, uma vez que essa prisão se dá em mar internacional, não se dá em território israelense. Faixa de Gaza não é território de Israel, nunca foi. Na verdade, né, o de Rio ao Mar, aquele território não pertence ao Estado de Israel. É por isso que as pessoas falam Palestina livre do Rio ao Mar. E, né, se prendeu os tripulantes, né, e de uma maneira totalmente bizarra deportaram, né, esses tripulantes, né, para os seus determinados países. Parece que os últimos tripulantes que foram sequestrados, né, eles já foram deportados aí para os seus respectivos países. Israel ainda teve a cara de pau, a pachorra de fazer graça, né, sobre as prisões, né, as detenções aí do, dos tripulantes aí da flotilha, que é um tremendo de absurdo, né? Inclusive o próprio Tiago Ávila, né, mostra sinais que parecem ser, né, sinais de tortura, né, aí nas prisões ou masmorras israelenses na qual ele, né, coloca. Mas a flotilha, ao meu ver, ela foi bastante exitosa, né? Porque agora mesmo milhares de pessoas elas estão saindo do Egito, marchando aí diretamente à fronteira, se não me engano, de Rafah, para mostrar solidariedade, para poder furar o bloqueio de Israel. Parece que o próprio Estado egípcio está agindo de confluência aí com, com o Estado sionista de Israel. E para além disso, as diversas manifestações que ocorreu no mundo inteiro sobre o sobre a Palestina, que inclusive ocorreram aqui no Brasil. Foram aí os efeitos. E curioso, né, que a mídia não mostra, né, não está mostrando essa ação aí, né, da marcha para Gaza que está ocorrendo no Egito, né. Mandar aqui uma saudação especial para a gente que eu conheço, né, que é o Fábio Bosco, o Magno, né, do Sintusp, o Bruno Gilga, militante do MRT e também do Esquerda Diário, é, o, parece que o Mohamed Al-Qadri também está participando. Tá a delegação brasileira, né, que se propôs a estar presente aí nesse evento, né? Então, né, essas aí são as informações. E falando em Israel, falar, né, da guerra Irã e Israel, né? E vamos lá, né? Primeiramente, o culpado disso tudo, né? Da guerra ter começado, foi Israel, que atacou o Irã. Ah, mas Guilherme, o Irã estava planejando exterminar Israel, o ataque foi preventivo, não existe isso, né?
Não existe isso. O direito de defesa, né, de um Estado só se está no momento que esse Estado for, né, devidamente atacado. Né? Não, falando aí bem friamente, não existe nenhum indício de que o Irã pretende exterminar Israel com bomba atômica. Não existe nenhum indício em relação a isso, né? E mesmo que o Irã tivesse atacado o Israel em dezembro, ou seja, mais de 6 meses, não justifica essa ação, porque, de novo, o direito de defesa só estava a partir do momento quando você é atacado. E mesmo que o regime do Irã seja um regime teocrático, da qual sim merece todas as críticas, é um absurdo que Israel fez, porque, né, é um ataque não só, não é um ataque do governo iraniano, mas sim um ataque contra a população iraniana que, né, morreu perante esses ataques, né? Então, é importante frisar isso, mas é importante frisar mais do que isso, né? É frisar que o Irã é um aliado aí da Rússia, da China, né, que participa aí do mesmo bloco, e existe uma luta, né, de influência no território do Oriente Médio, onde envolve muito dinheiro, envolve muito petróleo também, né? É importante frisar isso também. E eu, particularmente, falando aqui a posição do Guilherme, eu acredito que o problema da Palestina só vai se resolver a partir do momento que a classe trabalhadora internacional se mobilizar e impedir que o genocídio propague, porque fora isso, né, vai continuar. Enfim, né, essas são as notícias, né, e quando o André estava ainda presente no mesa de debates, eu propus para ele, né, de eu ter um bloco dentro do Notícias Comentadas para falar sobre a, a sessão da Câmara Municipal. Como alguns sabem, né, outros talvez não, além do mesa de debates, eu estou presente também na rádio Ramevale, da qual eu faço coberturas da sessão de quinta-feira da Câmara Municipal de São José dos Campos. Então, nesse bloco, né, do Notícias Comentadas, eu vou tentar trazer aqui o que foi debatido, né, entre os vereadores e tudo mais. Talvez eu possa até mostrar uma entrevista ou outra que eu fiz. E, minha gente, falando de modo geral, né, é desesperador ver algumas propostas da sessão da Câmara Municipal. Algumas até, tipo, ok, beleza, é interessante e tudo mais, embora se vai efetivar ou não, não sabemos. Mas muitas das vezes são propostas que não respondem os anseios aí da classe trabalhadora, do cidadão joseense, né? Então, a primeira análise aí que fica, né, no lançamento desse bloco é que é, é dureza tá na Câmara, ainda que seja um espaço importante para, né, que é preciso ocupar esse espaço, mas
é impressionante como que os vereadores destoam dos interesses da população. É só ver o vereador, só ver, por exemplo, na Câmara, muitos vereadores acho que nem prestam atenção quando vai fazer leitura de proposta, chamada de apresentação e tudo mais. Enfim, bastante complicado, né? Mas não tem nada de se espantar, uma vez que a Câmara representa os interesses aí da classe dominante joseense, né? Enfim, então é isso aí, pessoal, né? Vamos começar aí uma nova fase do Notícias Comentadas. Espero aí que goste, né? Eu só no começo de existência do canal, na época ainda da pandemia, eu apresentava esse programa e agora, depois de tanto tempo, né, uns 4 anos, estou de volta. Então, um forte abraço a todo mundo e fui.